Mateus capítulo 19, a partir do verso 27 diz: Então Pedro manifestou-se dizendo: Veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Por que nós estamos repetindo esse texto que já vimos em outra ocasião? Porque eu achei interessante, irmão, poderoso, frisar algumas questões. Será que hoje nós temos uma igreja que eu falo, temos pessoas que creem no cristianismo e que realmente devotam a veracidade devida a esse texto, em que Jesus diz: vocês que deixaram tudo, vocês vão receber na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Jesus está fazendo uma promessa para quando ele se assentar no trono da sua glória. Mas se nós estivermos convivendo numa igreja que não está focalizada nisso, que tipo de vida nós teremos? Nós nunca seremos vistos como alguém que renuncia absolutamente nada. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: irmão, é promessa de Deus, ele vai nos dar 100 vezes mais. Não, isso é mentira, não está nada escrito que vai nos dar 100 vezes mais. Está escrito que vocês que deixaram tudo. Não disse que ele vai dar 100 vezes mais para qualquer um. Está falando que é especificamente para um grupinho que tem uma fé transcendental. Não é para todo mundo. As promessas de Deus é para todo mundo? Não. Mas é para todo aquele que nela se enquadrar, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Porém, a todos que se enquadraram, que creram nele, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, mas a saber, aos que creem no seu nome. Ele veio para os judeus, e no entanto hoje os judeus não são filhos de Deus. Mas não foi para eles que Jesus veio? E hoje quem se tornou filho de Deus? Os gentios, aqueles que andavam na lama, eram considerados porcos, como eu e você. A promessa de Deus não é para todos, mas é para todos quantos se enquadrarem. Então, Jesus está dizendo: vocês que também, todos aqueles que tiverem deixado casas, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, terras, por causa do meu nome. Você conhece alguém que tenha deixado as suas terras por amor a Jesus? Você conhece alguém que abandonou, largou suas casas? Hoje dentro das igrejas nós não encontramos pessoas brigando por causa de uma herança? Não encontramos pessoas brigando feio com advogado, com juiz, com não sei o quê, porque estão querendo ter as suas heranças. Eu sou crente e Deus vai fazer justiça por mim. Não é o que nós ouvimos? Mas Jesus está falando: quem deixou por amor do meu nome. Nós estamos sedentos dos bens materiais, estamos loucos por riquezas, estamos querendo desfilar na porta da igreja de carro bonito, estamos querendo convidar os irmãos: vem ver a minha mansão. Só a de Pedro que ninguém acha, nem a de Paulo. Os maiores pregadores da história da humanidade não deixaram uma casa para ninguém olhar. Então, irmão, eu queria frisar isso com você, né? Será que nós temos essa fé de dar esse tiro no escuro? Eu não conheço alguém que tenha realmente, né, feito certas coisas que a Bíblia diz, que deixe tudo. Se você conhece, ou se eu puxar da minha memória e considerar os fatos, aí nós vamos ver na vida destes, com certeza, as promessas se cumprirem, né?
ao invés de estarem brigando, que nem aquele homem, mestre, manda que meu irmão reparta comigo as riquezas. Jesus não disse que ele estava certo ou que ele estava errado, mas falou assim: ei, quem me colocou no meio desse negócio aí? Ou seja, se alguém segue Jesus, ele tem a riqueza devida para dar a esse. Então, quero frisar esse texto de Mateus. Pedro, nós deixamos tudo, Senhor. Jesus lhe dá uma resposta de: eu afirmo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que Jesus Cristo vai se assentar no trono da sua glória. Aí ele vai olhar: ei, você que deixou casa, ei, você que deixou irmão, você que deixou pai, você que deixou mãe, você que deixou filho, você que deixou terras, vem cá, se assentem aqui nesses tronos. Existem tronos esperando quem? O povo de Deus. Mentira, não é não. Existem tronos esperando aqueles que deixaram tudo. Bom, vamos seguir aqui então. Mateus, no capítulo 20, irmão, no verso 1 ao 16, é um pouquinho longo, mas veja que interessante. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia, começo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário pelo dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez próximo ao meio-dia, e das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente agora em torno das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho, e indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhe informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então lhes falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais, contudo também estes receberam 1 denário cada um. No entanto, assim que receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes últimos homens trabalharam apenas 1 hora, apesar disso o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Nós não combinamos que eu te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu o desejo dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestas tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa parábola tem 1 milhão de pregações sobre ela, 1 milhão de interpretações, todas elas muito maravilhosas, todas elas edificantes. Eu adoro e me amarro em cada uma delas. Porém, irmão, eu queria ainda ressaltar o que eu acredito nisso aqui, o que eu entendo disso aqui. Esse chamado nas horas diferentes são os chamados das dispensações. Todos nós estamos dentro de uma grande dispensação chamada graça, mas essa dispensação chamada graça, ela tem suas maneiras diferentes em que Deus agiu no meio dela, e hoje nós estamos vivendo algo muito destacado, que por exemplo é a voz da restauração, e depois dessa dispensação da restauração, que vai durar 52 anos, nós teremos uma outra dispensação chamada o grito da meia-noite, que vai durar ali mais ou menos 3 anos e meio. É a primeira parte do período do reinado do anticristo, que é chamado já de meia-noite, onde o grito vai estar atuando, E se o grito atua na meia-noite, significa que o anticristo já estará reinando. Então veja, quem são os últimos trabalhadores?
dessa dispensação que Jesus implantou e contou a parábola? Os últimos trabalhadores é o povo do grito da meia-noite, que trabalhou quanto tempo? Apenas 1 hora. Isso significa que esse povo entrando em cena, eleva os olhos para os altos, porque se aproxima a vossa redenção. Mas antes deles, estamos na voz da restauração, que vai durar 52 anos. Então nós já podemos elevar os olhos para o céu e dizer, a nossa redenção já se aproxima. A parábola mostra que há um grupo que Jesus chama na última hora. Eles trabalharam só 1 hora. Não é o que foi dito na parábola? Então eles trabalharam só um pedacinho de tempo. Mas Jesus considerou o trabalho daquele povo tão importante que pagou a eles, por 1 hora de trabalho, o correspondente ao que os outros tiveram de um dia inteiro, desde a manhã, ao raiar, até ao pôr do sol. Né? 1 denário era o trabalho, era o salário de um dia de trabalho, realmente. Né? Então, só que aquele último povo, aqueles últimos obreiros que foram chamados na última hora, o trabalho deles foi considerado tão importante que eles receberam o correspondente como se eles tivessem trabalhado todo um dia. Sabe o que acontece, irmão? Essa questão das dispensações é que Deus não pode chamar qualquer um para fazer qualquer coisa. Deus chama pessoas específicas para realizar obras específicas. Porque a Escritura nos ensina, o Senhor Jesus nos ensinou, que Ele reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Não é que nós tenhamos não é que sejamos nós um mais capaz que o outro, naturalmente falando, mas nós seremos sim, cada um de nós, mais ou menos capaz do que o outro, de acordo com o desejo que temos pelo Senhor Jesus, de acordo com a paixão que temos por Ele, de acordo com o amor que temos pela Sua palavra, de acordo com o dobrar dos nossos joelhos, o curvar da nossa fronte, de acordo com a humildade que nós deixamos nascer no nosso coração. É isso que nos faz diferentes. É isto. Então o Senhor Jesus olhou para aquele último povo, que eu acredito ser o grito da meia-noite, uma dispensação que vem depois dessa que estamos vivendo, chamada voz da restauração. O Senhor olhou para o trabalho daquele povo e disse, as poucas horas daquele povo vale tanto quanto alguém que tenha trabalhado, um exemplo, 2000 anos. Dá para você entender isso? Então, irmão, prepare-se, porque tem muita gente dormindo. Eu coloquei, se você observar, na última pregação, quando você estiver assistindo o DVD, você vai ver que vão passar 2 escritos ali, são de 2 profecias que nós tivemos durante aquele culto, né? E uma das profecias foi vista aqui em nosso meio várias crianças de 7 a 12 anos, e essas crianças brincando com tablet, se divertindo, levando a vida descontraídamente, e havia uma voz de repreensão, de chamar a atenção dos pais, atente para as crianças, porque eles serão o grito da meia-noite. Isso está no DVD, né? Então, muita gente não está atentando. Tem pai que ainda insiste em trazer o seu filho para se divertir dentro da geração Jesus Cristo. Tem pai que ainda acha que isso aqui é um local de diversão. Tem pai que está pensando que isso aqui é um local de diversão. Tem pai que não consegue manter o seu filho quieto em 2 horas de culto. Imagina quando o pai dele for pastor. Ele vai trazer marreta para dentro da igreja. Cada dia ele faz um púlpito novo. Isso aqui não é lugar de divertimento, meu irmão. Isso aqui é um centro de seleção. Isso aqui é para guerreiros. Não é para brincar, não é para se divertir. Aqui nós não ouvimos piadas. De vez em quando eu solto umas, mas até elas têm o seu momento. Então, essa parábola fala do chamado de Deus ao longo do período da
graça. E cada momento que ele chama é um momento específico da dispensação. Você quer ver que coisa interessante aconteceu aqui nessa parábola? Em que diz assim, olha, no verso 3, por volta das 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça de mercado outros que estavam parados. Que hora que ele chamou os primeiros? Quem sabe? Fala alto. Às 6 horas. É isso mesmo. Ele chamou o primeiro às 6 horas. Depois ele chamou o segundo grupo, que hora? Às 9 horas. Depois ele chamou o outro grupo, que hora? Meio-dia e... Qual o intervalo que nós temos aí? 3 horas exatas. Mas e o último grupo? Que hora que ele chamou? Às 5 horas. Que hora que encerraria o serviço? Faltava quanto tempo? Então você vê, as dispensações são tempos precisos. Ele chama 3 horas, 3 horas, 3 horas, e agora eu preciso de alguém para fechar a última dispensação. Chamou às 5 horas, trabalhou só 1 hora, fechou a dispensação. Esse é o grito da meia-noite. Vai trabalhar 1 hora, um tempinho rápido. E nós aqui também já estamos, nós já somos o prenúncio, nós não somos o grito da meia-noite, mas nós, geração Jesus Cristo, já começamos a trabalhar numa hora em que o sol já está se pondo. Deus já mostrou isso aqui para nós. O grito a voz da restauração não é o grito da meia-noite, mas também não estamos trabalhando em plena luz. O homossexualismo não está aí, a todo vapor? Isso é plena luz ou são trevas? O número de assassinatos, inclusive de policiais, estamos em plena luz ou estamos em trevas? Então, ali são períodos específicos. E o último chamado, fica restando somente 1 hora. Eu vou afirmar para a igreja, nós já estamos dentro dessa última hora. Nós já estamos trabalhando dentro dessa última hora. Tá? Então, fica com a informação e vê o que você vai estudando e fazendo com ela. Verso 17, diz assim, Mateus 20, né? Verso 17 diz: Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém, quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: agora estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, Jesus foi lá pregar e aqueles homens não aceitaram e prenderam, mataram, crucificaram. Tá bom. Alguma coisa aconteceu fora do projeto de Deus? Jesus já não cantou a pedra com antecedência? Jesus já não falou: olha, eu vou lá e vai acontecer isso, isso, isso e isso. Mas quando aqueles homens lançaram mão de Jesus, o espancaram, eles achavam-se vencedores, não achavam? Quando eles esbofetearam Jesus, fizeram dele um prisioneiro, quando o puseram numa cruz, eles não cantaram vitória? Mas Jesus com antecedência já não tinha mostrado que isso era o que ia acontecer? Esse já não era o projeto do Pai? Imagine, irmão, quando os homens pensam que nos venceram, eles nada mais estão fazendo do que a vontade nossa e do nosso Deus. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Ninguém nos derrota, ninguém acaba conosco. Até quando o sangue dos nossos irmãos era jogado na arena, lá estava a vitória deles. Nenhuma cadeia, nenhuma algema, nenhuma espada, nenhuma bala, nenhuma sela tira a vitória de Deus. Nenhum dos seus planos podem ser
Quando Jesus pregou a verdade de Deus, os homens falaram: não queremos essa verdade, não queremos esse Deus. Pois mesmo assim, eles serviram ou não serviram a Deus? Serviram. De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Viste tu o meu servo Jó? Deus incita o diabo para colocá-lo ao seu serviço. Mas eu te pergunto, o diabo quer servir a Deus? Não. E no livro de Jó, serviu ou não serviu? Serviu. Isso se chama, sabe o quê? Soberania. Isso se chama soberania. Então, irmão, guarde esse texto com esse detalhe aqui, em que mesmo quando o ímpio, mesmo quando o blasfemador não quer fazer a vontade de Deus, ele pode até, contrariando o que a palavra que chega para ele, como a palavra que chegou para aqueles homens, era a palavra de salvação, libertação, de cura, palavra de amor. Mesmo quando o homem contraria a palavra de Deus, querendo ou não, Deus é tão soberano que ele nunca será frustrado nos seus projetos. A sua vontade sempre será feita. Isso é tremendo. Quem tem ouvidos para ouvir isso, e viver isso, não deve perder a oportunidade. Saber que todos os projetos de Deus terão seu cabal cumprimento. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te levar a Mateus no capítulo 21, no verso 18, diz: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: como foi possível esta figueira secar tão depressa? Aí Jesus vai dar uma lição de fé e etc. Mas nós sabemos que esta figueira representa o quê? A nação de Israel. O profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta. Enfim, ele está se referindo a um Israel prevaricador, um Israel que não cumpra a sua missão, um Israel que não fale, que não anuncie das grandezas de Deus. Contudo, ele diz assim: não tem problema, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja, Israel não corresponda aos desígnios de Deus, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Lá em Juízes 9, se não me falha a memória também, nós temos a parábola de Jotão, que mostra também que a figueira é símbolo da nação de Israel. Então aqui nós estamos vendo um Senhor Jesus, que ele chega diante da figueira e lança uma palavra de maldição, e Israel, a figueira, seca-se completamente. Então Israel tem essa simbologia de figueira. Como a figueira secou, Israel não cumpre mais o projeto de Deus sobre a terra. Preste atenção no que eu vou te dizer. Toda a glória proposta a Israel, ela não existe mais. Ela está hoje sobre a igreja. Eu sei que você vai ouvir pregadores dizendo o contrário. Eles são loucos. Eles dizem que um Israel que cuspiu em Cristo, que o nega até hoje, vai adentrar à nossa frente no reino dos céus. Mas o Senhor Jesus disse que os últimos, esses que serão os primeiros. Quem são os últimos? Ele veio para os que eram seus, Israel, mas eles não receberam. Mas nós, os últimos, os gentios que nele crê, esses adentrarão, e sentarão, diz Jesus, à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então, o chamado glorioso é para nós. Israel é um prevaricador e Israel está debaixo de maldição. Aquela glória toda que era para Israel, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, hoje é para nós. A glória de
vos colocarei por cabeça e não por cauda, aquilo é para nós. E ainda tem cristão que não entendeu. Todas as promessas que foram feitas a Israel, elas hoje pertencem aos cristãos. Inclusive, quando o Senhor Jesus diz lá no Antigo Testamento, eu te serei por pai e tu me serás por filho. Esta promessa foi feita a quem? A Israel. Hoje não é mais, ela é nossa. Israel não tem mais essa promessa. Muita gente confunde. O Senhor Jesus voltará sobre o Monte das Oliveiras e vai edificar o seu trono a partir de Jerusalém? Sim, o trono dele será a partir de Jerusalém. E as pessoas dizem assim, ele vai reinar com Israel. Não vai reinar com Israel nenhum, ele vai reinar com a igreja. Deus não vai reinar com Israel. Israel não está pronto para nenhum reinado. O reinado será conosco, que voltaremos com Jesus no Monte das Oliveiras e vamos reinar a partir de Israel com o Senhor Jesus. E os judeus, aquele da história que nós já explicamos, que eles vão clamar pelo Cristo que nós vamos deixar anunciado para eles, eles vão sim escapar como que pelo fogo, mas vão ter que sentar no banquinho e aprender conosco, igreja que voltará no milênio. Eles vão ter que aprender conosco para se tornarem cristãos. Enquanto eles ainda forem judaizantes, eles não têm parte nenhuma. Inclusive, eles só escaparão da morte quando clamarem pelo Deus do cristianismo, porque se clamar pelo Deus dos conceitos judaicos, eles serão exterminados, não vai sobrar nem esqueleto deles. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Essa baboseira que você ouve aí, irmão, judeu, povo santo conversa fiada, santo sou eu que temo a Deus e me curvo aos seus mandamentos, eu que sou santo, tá? Então, a figueira representa Israel. Você vai ver várias passagens bíblicas, você vai ver parábolas do Senhor Jesus que mostram situações a respeito da figueira, né? E ali você vai ter um ensinamento da situação de Israel. Claro que profeticamente você ainda pode puxar aquilo que é histórico a Israel e profeticamente você joga sim sobre a igreja, porque Israel é o retrato da igreja. A semelhança de Israel, que foi chamado e rejeitado, hoje nós temos milhões de cristãos que foram chamados e rejeitados. Judas era um judeu, foi chamado para fazer parte da mesa, foi chamado depois de o seu nome ser revelado pelos céus. O Senhor Jesus passou uma noite inteira lá no monte e desceu com o nome de Judas. Judas, vem cá, tu vai ser meu discípulo. Judas comia na mesa com Jesus, mas Judas se transformou em quê? Traidor, e muitos cristãos não têm sido traidores. Então a história vai se repetindo, o cenário espiritual vai sendo o mesmo, tá? Nós ainda temos no verso 28, de Mateus 21, no verso 28, diz assim: agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos, aproximando-se do primeiro e pediu: filho, vai trabalhar na vinha. Mas este lhe disse: não quero. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe respondeu: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vocês no reino dos céus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vocês não acreditaram nele. Em compensação, os cobradores de impostos, as meretrizes, creram. Vocês, entrando, mesmo depois de presenciardes a tudo isto, não vos arrependeste para acreditardes nele. Jesus aqui está dizendo que os judeus
não creram em quem? Em João Batista. Lá no verso 25, anterior aí no verso 25, quando Jesus questiona de onde era o batismo de João, divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando: se respondermos divino, ele nos indagará, sendo assim, por que não acreditastes nele? Ou seja, eles não creram em João Batista. Irmão, como é que alguém que perde uma aula, lembra que no colégio era assim? Quando você faltava uma aula, na próxima, você diz assim: professor, não estou entendendo aquilo ali, né? A professora diz assim: você veio na aula passada? Não. Então pegue a aula com os seus colegas, que eu não posso perder tempo com você. Eu ouvi isso muitas vezes, não para mim, para os meus colegas. Pega a aula com ele, você vai entender o passo anterior a isso, depois você vai entender isso. Eu não posso parar a aula, sacrificar os seus colegas que compareceram e perder o tempo da aula por causa de você, que é um faltoso. Eu ouvi isso muitas vezes. Quando você perde uma aula, a outra fica mais difícil. Isso não é uma regra? Em qualquer situação? Qualquer situação. Você entra para dirigir um carro, senta ali no banco sem saber o que é uma embreagem, um freio, um acelerador, para que cada um funciona. Você entra ali assim? Não. Não tem que ser uma aula, uma informação após a outra. Jesus está dizendo aqui que eles não creram em quem? Em João Batista. Então a dispensação de João Batista passou sem que eles cressem. Se eles não creram, eles não processaram as informações que João Batista deixou na sua dispensação. E agora, quem é Jesus para eles? Um estranho. E olha que Jesus está lutando por eles. Irmão, este é o perigo de se perder uma dispensação. Este é o perigo de se perder uma dispensação. Quando Deus traz um mover, uma situação, uma coisa qualquer, às vezes Deus traz uma dispensação curta, através de um único ministério, e leva várias pessoas. Isso aconteceu já, né? Hoje não está acontecendo mais, nem tem como, mas isso já aconteceu. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa, eu tinha saído de uma igreja batista tradicional, fui para uma igreja chamada na época Renovada. Nessa igreja, quando eu cheguei, eu fui curado, sei lá, de tantas coisas. Eu comecei a anotar, depois falei: estou anotando coisa demais. Parei de anotar, de tantas curas que Deus me deu na igreja Renovada. E um dia eu estava dentro da casa de uma senhora, uma família de diáconos da igreja batista tradicional, e eles começaram a botar problema para fora. A mulher, a diaconisa, tinha umas enfermidades horríveis. Só que aquela enfermidade que ela possuía, eu estava vendo toda semana, e isso já há anos, eu estava vendo toda semana aquela mesma enfermidade ser curada, ser revelada e curada lá na igreja onde eu estava. E lá na igreja onde eu estava, afluía pessoas de todo o Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul. Pessoas ouviam falar naquele ministério, e olha que não tinha internet como tem hoje, e a igreja não tinha programa na televisão, e vinha gente de tudo que era canto, dessa região sudeste, região sul, só para entrar naquele gabinete e o pastor orar por eles. E ali pessoas em que a família já não acreditava, exceto por um milagre, pessoas pele e osso em cima de uma maca, que vieram transportadas dentro de combis, atravessando esse Brasilzão, saíam de lá de pé, comendo, bebendo. E eu vendo essas coisas, eu disse para aquela diaconisa da igreja batista tradicional: irmã, vamos dar um pulinho lá na igreja. Isso aí que a irmã tem, eu estou vendo isso ser curado toda semana lá na igreja. Não, o Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Falei: não, o Deus poderia até ser o mesmo, mas o obreiro não é. Deus é o mesmo em qualquer parte que você pisar, meu.
mas a diferença não é Deus, a diferença é o homem de Deus. Resultado, havia ali uma dispensação. Quanta gente desprezou aquele ministério enquanto eu fui lá e desfrutei dos mais belos 5 anos da minha vida no tempo de banco. Dos mais belos 5 anos. Tudo que eu sou, eu digo que foi por causa daqueles 5 anos de banco, que cheguei lá e só saí de lá quando o Senhor, meu Deus, me disse: acabou o seu tempo aqui, vai. Aqueles 5 anos é o que fazem toda a minha história. Sem aqueles 5 anos, eu não seria nada do que sou hoje. Não tinha como, era impossível. Então, existem situações assim, lugares. Aparece um pregador pregando uma semana e aquilo chega a teu ouvido. E o Espírito Santo quer te levar lá e te move, te dá até sonho, mas você não vai. Aquela dispensação, uma palavra que seria dito, uma oração que seria feita, uma operação que Deus às vezes só a realiza através da boca ou das mãos de um único homem. Esse papo de que eu vou orar e Deus vai se manifestar, conversa fiada, meu irmão. Se fosse assim, não precisava de sacerdote. Se fosse assim, não precisava de edificar a igreja com sangue. Jesus não precisava edificar a igreja. Esse papo, vou buscar Deus no meu canto. Vai buscar Deus no teu canto? Vai. Ignora tudo que Deus tem feito, o sacerdócio, a igreja. Ninguém busca Deus no seu canto. Eu não conheço ninguém que tenha se levantado no seu canto sem reconhecer o ministério. Eu fui levantado no meu canto, mas eu fazia parte de um ministério. Eu digo que coisas que eu recebia, o ministério não recebia, mas não confunda isso não, meu irmão. Eu sempre fui membro de uma igreja, sempre. Que ninguém, às vezes eu lanço algumas informações, que ninguém confunda isso. Eu nunca fiquei, desde que me converti, eu nunca fiquei um dia sem igreja. Um dia, eu nunca fiquei um dia sem igreja. Eu sempre estive debaixo de um ministério, sempre. Não fiquei um dia. Então, existem várias dispensações, várias situações que Deus traz à nossa vida. Uma vez eu saí daqui, peguei 2 ônibus para ir não sei aonde, porque Deus tinha um homem lá que tinha sofrido uma grande experiência, e o homem estava dando testemunho, e quando me contaram aquilo, olha, fulano vai dar testemunho em tal lugar, eu falei, poxa, é longe, mas nós estamos juntando uma turminha aí para ir, eu senti aquele mover do Espírito, eu quero ir. Irmão, aquilo que eu senti no dia que ouvi aquele homem dando testemunho, eu nunca mais senti em lugar nenhum. Isso já tem 20 anos. Nunca mais senti em lugar nenhum. Uma coisa incrível que eu senti dentro da minha alma e do meu espírito. Alguma coisa Deus fez, mesmo que eu não saiba o que Ele fez. Uma vez eu estava dentro de uma igreja, entrou um homem lá, e o pastor deu oportunidade àquele homem para orar. Quando aquele homem foi orar, uma coisa invadiu, me tomou do alto da cabeça à planta dos pés, que eu saí gritando pela igreja, que nem doido. Nunca mais isso aconteceu, foi uma dispensação. Eu não podia ir até aquele homem foi e passou na porta daquela igreja e entrou. Você entende como as coisas são? Você não pode perder uma dispensação, você tem que estar onde Deus quer para que Ele opere as coisas na sua vida. Por que os judeus não aceitaram Jesus? Porque não aceitaram João Batista. Se você falta um degrau, para você chegar no próximo, irmão, se a tua escada está faltando um degrau, o teu esforço vai ser muito grande para chegar no próximo. E às vezes você não consegue, depende da escada. Amém? Então essa é a questão da dispensação. Por exemplo, hoje, quem fará parte do grito da meia-noite? Somente só aquele que aprender com as pregações do tal Tupirani. Senão ele não tem condições de fazer parte do grito da meia-noite. Não fará, eu aposto meu sangue nisso. E hoje não tem um monte de gente dizendo que eu sou louco? Eles verão que é louco quando finalizar a voz da restauração.
Eles vão andar de câmara em câmara, tentando se esconder, fugindo e correndo que nem barata tonta, e não vão achar descanso. Mas o grito da meia-noite estará debaixo do maior fogo cruzado e terá paz. É muito perigoso perder uma dispensação. Esteja com os teus joelhos dobrados e diga para Deus: Deus, eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. E tem mais, irmão, isso é muito sério. Deixa eu rememorar aqui para você, deixa eu te lembrar. Lembra que eu já contei a experiência dos 3 pratos? Já, né? De gente que congregava aqui, mas às vezes eu estou pregando e o cara não está aí, sumia. Depois Deus revelava, ele deveria estar. Rapaz, onde é que você foi? Não, eu tinha uma dobra, sabe como é, né? Uma dobra é R$100 na mão. Ah, é? R$100 vale mais do que você ouvir uma pregação quando Deus te põe no banco e quer falar contigo? R$100 vale mais que um bom dia de Deus? Dentro da igreja também tem maluco, meu irmão, não é só lá no mundo não. Dentro da igreja também tem loucos. Chegava outra ocasião: rapaz, onde você estava? Não veio no culto não? Não, pastor, porque eu fui pregar na igreja tal, foi uma bênção, todo mundo deu glória a Deus e aleluia. Eu imagino, até o diabo deve ter virado cambalhota, dado glória a Deus e aleluia. Aí, Deus foi e revelou, esse camarada aí já perdeu 3 pratos, que significavam 3 pregações, e vai fazer falta para ele. Fez falta, fez tanta falta, que ele que tinha um ministério para pregar mundialmente, como se é hoje, Voz da Restauração, hoje, meu irmão, ele não prega nem no banheiro. Não se pode perder os degraus dispensacionais, vamos assim dizer, que Deus nos dá. Você não pode perder aquilo é muito precioso. Então você tem que estar aonde Deus quer que você esteja. As pessoas às vezes chegam assim: pastor, eu estou vindo para cá, que eu ouvi isso, ouvi aquilo. Eu falei: irmão, vai orar. Não, pastor, meu lugar é aqui. Tá, vai orar, vai para o teu canto orar. Se Deus disser que o teu lugar é aqui, é aqui. Se Deus disser que é na China, é na China, mas não vem por emoção porque você ouviu uma pregação, porque às vezes você ouve uma pregação que você gostou, mas não se preocupa não, que aqui na manga eu tenho mais 1000 que tu não vai gostar. Amém, meu irmão? Quanta gente já sentou nesse banco: pastor, meu lugar é aqui, eu morro por Cristo. Tá, até a próxima pregação. A próxima pregação parecia um trator atravessando em cima do cara. E aí? Cadê ele? Voltou para os seus parques assembleianos. Voltou porque sabe como é, né, irmão? Os políticos não podem ficar sem voto, né? Nem a maçonaria sem membros. Então, eis a realidade. Achar que Geração Jesus Cristo é apenas uma igreja é me ofender profundamente. Eu não sou apenas uma igreja, eu sou a Voz da Restauração. Então, meu irmão, só para encerrarmos aqui, cuidado com a sua vida. Você tem que estar aonde Deus quer que você esteja. Quando eu fui, deixa eu encerrar te contando isso, quando eu fui lá para Nova Jerusalém, nos bons tempos, hoje eu não indico ninguém para lá, não indico mesmo, mas houve um bom tempo, como Israel também teve o seu bom tempo. Nos bons tempos em que Deus me levou para lá, eu fui criticado de tudo que é maneira. Que isso? Aqui no bairro tem 8 igrejas, e tu vai para uma que tu tem que ir pendurado do lado de fora do ônibus. Era assim, até eu aprender a andar de trem, eu ia pendurado. Eu ia pegar ônibus lá na Presidente Vargas e ia pendurado até chegar na igreja. Pendurado, do lado de fora do ônibus, que não dava para entrar. Eu dizia: não, mas eu tenho que chegar na igreja. Eu ia pendurado. Arranjava um canto para meter o pé junto com os outros, e eu ia pendurado. Mas eu dizia: Jesus, eu vou chegar. E eu chegava. Depois eu aprendi a andar de trem, as coisas melhoraram um pouquinho mais. Mas de trem, ou eu ando até a Central, ou eu ando até a Praça da Bandeira. Então, meu irmão, quando eu cheguei lá, as pessoas diziam: mas você tem tanta igreja perto. Mas foi lá que eu ouvi coisas que mudaram a minha alma, mudaram o meu caráter.
E um dia, eu nunca esqueço disso, um dia naquela igreja, eu estava numa classe, lá tinha várias classes, eu estava numa classe, e me deu sede. Isso era raríssimo, raríssimo, põe raro nisso. Eu chegava na igreja de manhã, e até a hora de sair, de 9 ao meio-dia, não tinha nada de beber água nem ir a banheiro, não tinha isso. Me deu sede, eu pedi licença ao irmão que ministrava e fui. Quando eu fui, bebi água, na volta, eu passei em frente a outra classe, e alguma coisa me chamou a atenção, tinha muita unção dentro daquela classe, e tinha um pastor pregando, ministrando a aula, e quando eu olhei para aquilo, eu grudei na janela e ali fiquei, não saí mais dali. Falei, não vou voltar para a classe não, tem alguma coisa aqui dentro dessa sala, eu quero sair. Eu ficava olhando para aquele pastor ministrar, falei, não, esse homem, essas palavras não são desse homem, não tem como uma mente humana produzir essas palavras. E eu olhava para cima da cabeça daquele homem, eu não via nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa. Eu disse assim, Senhor, do que está em cima da cabeça desse homem, que eu não estou vendo, dá para mim, eu quero disso também, e eu quero para te servir. Eu tenho aquilo até hoje, meu irmão. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Agora, se eu dissesse, a igreja é muito longe, eu não vou lá não, hoje eu seria um pobre coitado, de um miserável, de um desgraçado, de repente até sentado dentro de uma igreja, sem nada, que nem galho seco, que nem tem muita gente por aí. Ou quem sabe, até um desgraçado, um miserável, atrás de um púlpito, mendigando dinheiro dos outros, roubando, assaltantes, atrás do banco, atrás dos púlpitos está cheio de ladrão, engravatado com rótulo de pastor, um bando de ladrões, que se puderem dar um presentezinho de 10 mil reais para o seu filho, dá, mas se um membro da igreja precisar de uma cesta básica, o desgraçado não tem coragem de meter a mão no dinheiro. Eu não, eu recebi daquilo que eu não vi, que estava sobre a cabeça daquele homem. Então, irmão, procure cumprir as dispensações da sua vida. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Amém?